A Cadeia da Prece, unindo a família em torno de Cristo, levando o Evangelho a todo mundo através da TV e das redes sociais. Produção: Igreja do Evangelho Quadrangular Ecoville. Apresentação: Rogério Amorim, o seu pastor da televisão. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. No capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 26 também, estão escritos assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, lhes deu dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos, desde agora, que deste dia em diante, não beberei mais vinho, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Gente, nesse texto sagrado, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro morto, desde a fundação do mundo, apresenta ele aqui mesmo, o seu próprio sangue, como o sangue da nova aliança, visto que a velha era calcada no sacrifício de animais, cujo sangue era recolhido, como aconteceu no início de tudo isso, lá na Páscoa, quando os hebreus foram libertos do Egito, e cordeiros foram abatidos, e o seu sangue aspergido nas portas, para que o anjo da morte não tocasse ninguém. E o sangue, como nós sabemos, é um líquido, é um fluido vermelho, vamos assim dizer, né? Composto de plasma e de dois tipos de glóbulos, brancos e vermelhos. Né? E esse sangue percorre o nosso corpo pelo chamado sistema vascular, né? levando vida, levando matéria nutritiva, levando oxigênio a todos os tecidos do corpo. Por isso o coração, que é uma bomba, né, como uma bomba de gasolina numa outra máquina chamada automóvel, quando pifa e deixa de fazer isso, todo o resto também é abatido, né? Entretanto, o conceito bíblico mais importante do sangue é o seu significado espiritual. A Bíblia deixa claro que a satisfação, ou a quitação, ou o pagamento dos pecados humanos eram feitos pela morte de um animal substituto. Até porque lá em Levíticos, no capítulo 17, no verso 11, ali está o sentido da vida. E como eu costumo dizer, já que eu sou adepto de medicina ortomolecular, né? É o princípio da medicina ortomolecular. O sangue está bom, você está bom. O sangue está ruim, você está lascado, né? E o texto diz assim: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Né? Então, no Novo Testamento, essa ideia do Antigo Testamento é aplicada ao sangue de Jesus. E então, tudo isso tem a ver com a ceia do Senhor. Quando ele come a sua última Páscoa, a sua última refeição em vida, junto com os seus, e em seguida, ele institui a ceia, cujos elementos são dois. Tem igreja aí que eu acho uma graça, viu? Eles querem enfeitar, a mesa da ceia vira uma quitanda. É verdade, tem chuchu, tem abacate, tem pé de alface, e eles acham bonito.
Primeiro que a Páscoa não tinha nada a ver com isso, e a ceia muito menos. Mas como eles querem deixar a coisa bonita, fazem papel ridículo. Desculpe aí, pastor, se você está me ouvindo, mas aprenda mais essa com o mais velho aqui, né? Então aqui em Mateus, no capítulo 26, no verso 28, Jesus confirma o propósito redentor do seu sangue, dizendo isso. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então Jesus afirma que o seu sangue é verdadeira bebida e a sua carne é verdadeira comida. Enquanto comiam, diz o texto, Jesus toma o pão, abençoa, parte, dá aos discípulos e diz: toma aí, este é o meu corpo, que é partido por vós. Em seguida, toma o cálice, né? E tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos. Também tem muito pastor. Na Quadrangular foi instituído isso porque nós somos uma igreja essencialmente que prega libertação, cura. Aqui mesmo tem gente que era alcoólatra e que corre até um risco se eu oferecer um cálice de vinho puro. Por mim seria, mas por um cuidado a gente não faz. Mas tem muita gente que diz que Jesus não bebia vinho, querem santificar mais quem já é santo, né? Não bebia vinho, bebia sim. Todos os textos bíblicos falam isso, e esse aqui, aí ele ainda diz: olha, não vou mais beber desse vinho, até que eu vá beber com vocês vinho novo na glória, não é? E esse vinho tem uma motivação, é o próprio preço que foi pago por mim e por você. Não foi a morte de Cristo, foi o sangue de Cristo, o preço exigido. Claro que nesse caso, como dos animais antigamente, alguém tinha que morrer, como aconteceu no Éden, que é uma figura de Jesus, quando Deus cobre Adão e Eva com peles, que é a primeira figura tipificada de Jesus, porque se tinha pele, é porque algum animal foi abatido. Então, gente, a ceia, para nós, a ceia, de um modo geral, não é o que tanta gente coloca, querendo tornar a coisa ainda mais enfática do que ela já é por si só. A ceia é muito mais do que uma tradição. Ela é uma das duas únicas ordenanças de Jesus, também conhecidas como sacramento. Só existem, inventaram 7, mas biblicamente só existem 2 sacramentos. A ceia, que deve ser, a participação na ceia, que deve ser precedida do batismo nas águas, para todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Então é uma ordenança, não é um convite. Por isso, no último dia, Jesus assentou-se à mesa com os discípulos, está escrito. A ceia é uma oportunidade de comunhão mais íntima com o Senhor, e uma oportunidade santa de concerto com Deus. Concerto nos 2 sentidos, com C e com S. Concerto no sentido de estar aliançado com Ele, e concerto no sentido de consertar a vida diante dEle. Atendi uma moça agora há pouco, estava me perguntando sobre isso, muito confusa. E confusa principalmente porque fica dando ouvido para esses pregadores de internet, que é onde tem todo tipo de balacobaco no evangelho. Não estou dizendo que não tenha bons pastores, tem, mas são tão poucos, gente. Televisão, internet é um problema muito sério, né? Você ouve pessoas que você não conhece a vida, você não sabe quem são. Dá até para fazer Photoshop, aqui não tem. Aqui eu sou bonito por natureza, né? Não tem Photoshop, é olho no olho, né? Vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, sabem do meu testemunho, né? Sabem o quanto nós já trabalhamos junto. Na televisão, na televisão também, mas na internet é uma loucura, é o que está acontecendo. O diabo achou um meio
extremamente perigoso, onde gente de nome como Caio Fábio de Araújo Filho se tornou um verdadeiro feiticeiro, está enrolando, enganando e pregando, despregando tudo aquilo que por longos anos ele pregou com uma autoridade, um conhecimento que eu ficava extasiado ouvindo, não apenas ele, mas muitos outros. Então, meu irmão, você que está nos assistindo também, não larga a mão da sua igreja não, fica lá. Não se afaste da palavra de Deus, de jeito nenhum. Ainda que a palavra que seja pregada seja antipática, porque verdade é antipática por si só. Mas é essa verdade que sara. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai sarar. Então, gente, aqui nós vemos Jesus se assentando à mesa com os discípulos, e a ceia é essa oportunidade múltipla, na verdade, mas estou colocando dupla aqui, como o concerto com C e o concerto com S, né? É uma ocasião para você examinar a si mesmo e fazer sua uma oração bonita que está no Salmo 139, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta é uma oração, especialmente para uma ocasião como essa de ceia, realmente extraordinária. Parece que quem fez essa música, essa poesia, parece que quem cantou essa música realmente estava diante da mesa da ceia, né? Que não era o caso, né? Então, quando Jesus reúne os discípulos, ele disse: é a minha última noite com vocês, gente, né? É um momento de concerto, nos dois sentidos, né? Se vocês têm alguma coisa para falar comigo, falem agora, porque é chegada a minha hora. Era a hora do Pedro dizer, por exemplo: Mestre, Senhor, perto do Senhor eu sou uma fera, mas longe do Senhor eu acho que eu vou fraquejar. Era a hora dele dizer, porque ele estava tão cheio de si. Todo mundo pode te abandonar, mas eu não te abandono. Se for preciso pegar em armas por ti, eu pego, e assim por diante, né? E se ele fosse mais humilde, Jesus o fortaleceria, e ele não teria que ter passado por tudo aquilo que ele passou depois disso aqui, que eu nem vou citar. Pedro, no entanto, não reconheceu a própria fraqueza. E ao ouvir Jesus dizer que seria morto, o que é isso? E que todos eles o abandonariam, na hora ele disse: eu não, Senhor. E esses aí, todos eles podem te abandonar, mas de jeito nenhum. Onde tu deixar o teu rastro, eu deixo o meu sangue. Não te abandono. Estou ao teu lado para o que der e vier. A suficiência humana, a falta de dependência de Deus é que nos leva a tropeços, como Pedro aconteceu com a vida dele, né? E durante a ceia, o Senhor ainda disse que um deles o haveria de trair. E Judas, porém, não disse nada. Creio, porque creio que ele receberia o perdão de Jesus se tivesse confessado, né? Se desse um passo à frente e dissesse: Senhor, eu dei uma de X9, eu dei uma de dedo duro, eu te entreguei aos sacerdotes e fariseus e te vendi ainda por uma mixaria, só 30 moedas, mas eu estou arrependido, me perdoa. Tenho certeza absoluta que nós o veríamos na glória um dia. No entanto, sem chance nenhuma, porque quem trai o Senhor, infelizmente, passa a trilhar um caminho que não tem volta, né? Judas não se arrepende, pelo contrário, mentiu. Beijou Jesus. Sabe aquele beijo
Principalmente, aí as irmãs me perdoem, né? Mas aquele beijo falso que Deus o livre, né? Nem encosta o rosto. Já percebeu? Uma vira a cara para cá e a outra vira a cara para lá. Ô beijinho mais. Que não tem nada de beijinho doce, né? Então foi mais ou menos o que aconteceu, né? Mentiu, beijou Jesus, comeu com Jesus, só não participou da ceia. Até comeu, Jesus lhe ofereceu o bocado molhado, né? O pão asmo, molhado naquele molho com o qual eles participavam dos elementos preparados para a Páscoa. E Jesus simplesmente disse: olha, vai ser aquele que botar a mão comigo no prato. E ele já se adiantou e botou a mão, né? E Judas então recebeu uma ordem de Jesus: o que você tem que fazer, faça depressa. E saiu para cumprir o mal que se propusera a fazer. E a única pessoa que o Novo Testamento registra que Satanás entrou nela, e não os demônios, mas o próprio Lúcifer, foi Judas. São detalhes pequenos, grandes, né? Não diz ali, um demônio entrou em Judas, não. Satanás entrou nele. Então, gente, com isso eu quero dizer o seguinte: por mais difícil que sejam as coisas, por mais errado que caminhemos, e quem não erra, nós somos humanos, nós somos fracos, a gente já nasce com uma... Hoje eu estava vendo uma situação de crianças na rua, eu disse assim, não tem jeito, né? A gente já nasce ruim. Criança é ciumenta, criança é invejosa, todas elas são. Teste para ver. Dá duas crianças, bota um docinho na mão de uma, para ver o que acontece. Né? A gente já nasce com o mal dentro de nós. Mas graças a Deus, o mal já foi vencido, nós recebemos a Jesus e podemos participar de uma mesa como essa. A ceia é momento de conserto, com C e com S. A ceia é momento de perdão. A Páscoa é momento de comer o pão sem fermento. No caso, consertar com S, né? Então Jesus diz assim: porque eu recebi do Senhor, Paulo escreve dizendo o que Jesus passou para ele. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem entender a unidade do corpo, não é bem por aí o caminho. Quando participa da ceia, acaba comendo e bebendo juízo para si. Então ele diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, o apóstolo Paulo, autor dessa carta, na igreja de Corinto, tinha sido um assassino de cristãos, um perseguidor da igreja. E pela graça e misericórdia de Deus, para provar que Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, qualquer coisa, não é? Tornou esse assassino, esse perseguidor da igreja, tornou ele um gigante da fé. Por isso, quando você lê Atos, você vê muitas vezes Paulo sendo rejeitado pela igreja. Muitos não queriam ver ele nem pintado, porque sabiam o que ele tinha feito antes, sem entender a grandeza do poder e do amor de Deus que o tinha perdoado, separado e chamado, né, para o ministério. E ele escreveu quase 50% do Novo Testamento, gente. E tornou-se, como a gente vê nas Escrituras,
um exemplo de homem de Deus, né? Apesar de nunca ter andado com Jesus fisicamente, né? Esse homem, Jesus escolhe para andar com ele, né? E escolhe também para reforçar, dada a sua credibilidade, a sua inteligência, a sua formação também, reforçar as instruções sobre a ceia. Por isso é importante participar da ceia, gente. Como obediência à ordenança de Jesus, o reconhecimento da sua vitória, porque a gente está aqui não para chorar um defunto, a gente está aqui para celebrar a ressurreição do Senhor. E isso até que Ele venha, para proclamar a salvação através de Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Então é tempo de decisão, né? Vou participar da ceia, e você pode, é só você se consertar com Deus, hoje mesmo, né? E ao participar da ceia, você conserta os erros, muda a sua vida, tira, na linguagem bíblica, o fermento do seu coração, e o fermento é o símbolo do pecado na Bíblia. Isso é a ceia do Senhor. Não é só comer um pedaço de pão e beber o suco da uva. É tempo de louvar também, de agradecer a Deus. Então, gente, vamos abrir o nosso coração diante de Deus. O pão sem fermento, o vinho, representam o sangue, o corpo de Jesus. Então Jesus diz assim: hoje é o último dia que vocês estarão comigo na terra. Vai chegar o tempo em que estarei com vocês outra vez, visivelmente. Mas hoje vai iniciar o meu sofrimento por vocês, para que vocês não tenham que sofrer. Hoje eu vou entregar a minha vida, porque mesmo que vocês entregassem a de vocês, não teriam resultado nenhum para efeito de salvação, né? Agora, disse Jesus para eles, o cordeiro será sacrificado para que as famílias possam comer dele, como lá na saída do Egito. Um cordeiro para cada família, né? Quem beber do meu sangue e quem comer da minha carne tem parte comigo. O contrário também é verdadeiro, né? Então, gente, a ceia não é legalismo. É uma festa espiritual, é uma festa solene. É uma celebração. É explicar, né, às nossas crianças, para que quando chegar o tempo deles, eles possam participar, entendendo o significado da ceia. Porque um dia, 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, veio a este mundo. Deus veio a esse mundo. O Verbo, a palavra, se encarnou e ele foi trucidado pelos homens que ele criou. E o seu sangue foi derramado até a última gota na ponta da lança do soldado romano, quando abriu o seu lado para ver se ele realmente estava morto. E isso para nos purificar de todo o pecado. Hoje, lamentavelmente, principalmente num país como o nosso, vocês podem acreditar no que eu estou falando, não estou exagerando. Hoje Satanás ainda exige sangue, não só de animais, mas de crianças, em muitos lugares aí. E por isso some tanta criança nesse Brasil e no mundo, lamentavelmente. É Satanás querendo imitar Deus. É lamentável isso, né? Mas, gente, somos servos de Jesus. Somos filhos de Deus. O Cordeiro de Deus foi crucificado por nós, de uma vez para sempre, de uma vez por todas. Já não resta mais sacrifício. Por isso ele diz, eu não espero sacrifício de você, Rogério. De você eu só quero uma coisa: obediência. A partir do momento que você for fiel, a partir do momento que você for obediente, a partir do momento que você aceitar o meu filho como Salvador,
A partir do momento que você descer as águas do batismo, como Ele ensinou, sua vida nunca mais será a mesma. O mundo tem deuses os mais diferentes, e em todos os lugares lá estão suas tumbas, seus restos mortais até hoje. Mas o nosso Deus, Ele vive em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, eu quero te agradecer por essa noite, por esse privilégio que nos é dado de participarmos e ministrarmos mais uma ceia do Senhor, uma celebração que nos remete a 4.000 anos atrás, na saída do Egito, e há 2.000 anos atrás, quando o Senhor Jesus, ao comer a última Páscoa com os seus, porque o Senhor tomava do pão, que é feito do trigo, que figura gloriosa de ti mesmo, Jesus. Assim como o vinho, que representa o teu sangue, da mesma forma, que figura gloriosa do teu sangue, Senhor. E hoje nós temos isto tudo à nossa disposição. Vamos participar da mesa que está posta. Vamos celebrar a tua vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, sobre a doença, sobre a pobreza. Que vitória gloriosa! Pois oramos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pegue o pão e coma do pão. Pegue o cálice da vitória, o cálice da bênção. Beba do cálice. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.